Olá! Motolama na área! Quando se trata da manutenção de nossos brinquedos, o papo fica sério. E toda manutenção passa possivelmente pela troca de peças. E essa troca pode ser por conta de um acidente, de um tombo, de um desgaste prematuro, de uma peça defeituosa, enfim. Para quem leva a moto no mecânico de confiança, esse problema passa desapercebido. Aliás, depende da confiança que você tem no mecânico. Se o cara não for tão brother assim, você tem que ficar atento na troca de peças. Afinal, se der problema depois, você pode sempre reclamar. Mas quando você mesmo compra as peças, ou você mesmo que troca de peças, aí complica a guerra. A tal da troca de peças pode ser um problema, porque existem por aí as peças falsificadas, do tipo "La garantia soy yo". Em tempos de globalização, onde a importação de materiais é uma coisa natural, a China costuma empurrar para a gente peças de qualidade duvidosa. Não necessite la garantia soy yo. Sim, ich bin baraco. Tem que ficar atento. Nem que tudo que vem da China é ruim, mas muita coisa é. Antigamente, dizia-se que peça ruim era feita no Paraguai. Agora é na China, tempos modernos. Mas o problema não para aí. Tem muita coisa falsificada feita aqui no Brasil mesmo. Aliás, material feito na China não é falsificado. É legítimo chinês. Inclusive, a garantia vem escrito em chinês. Não que as peças sejam um primor, mas não são falsificadas. São chinesas legítimas. O que por si só já pode ser um problema. Mas focando nas peças falsificadas, tem várias reportagens da TV falando disso. É só procurar por aí que encontra um monte de reportagem mostrando apreensões de peças falsificadas. Olha só. Lâmpadas Philips falsificadas. As velas NGK frias. Essas de uma cor. Essas com outra tonalidade, muito porco. Essas com outra tonalidade. Aqui velas de ignição com a marca Honda também falsificadas. Essa filmagem foi feita pela própria Polícia Civil de apreensão de um lote de peças feitas no fundo de quintal. E vender essas peças é crime contra a fé pública, falsidade ideológica, falsificação de documentos, quebra de propriedade industrial, burla o Código de Defesa do Consumidor e por aí vai. E o que é pior, se a peça falsificada causar um acidente, aí é Código Penal e dá cadeia, chilindró. Resumindo, dá uma herderia bacana. Veja bem, eu não estou falando de peça não original, até porque tem muita peça não original que é melhor que a original. Estou falando de peça com marca falsificada, ou seja, pega uma marca conhecida e faz uma peça falsificada com a mesma marca. O trem é tão sério que existe a ABCF, que é a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. O prejuízo gerado por essas peças de qualidade duvidosa gera bilhões em prejuízo de arrecadação. Não que os caras arrecadem pouco, mas enfim. E se encontrar uma peça dessas falsificadas, a ABCF aceita denúncias. O link vai estar aqui embaixo. Mas não adianta ligar do meio da balada para reclamar que pegou o gato por lebre. Aí, brotherzinho, já era. Vai ter que encarar o cano. O problema das peças falsificadas é que pode comprometer todo o mecanismo da sua moto. Mas e aí? Como distinguir uma peça falsa de uma boa? Hoje vamos falar sobre peças falsificadas. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama original. Não aceite imitações. Verifique se está inscrito no Motolama para não receber notificações de um canal falsificado. E se for o canal original, dê um like com força e compartilhe com todo mundo para ajudar a combater a falsificação de peças. Pegar uma peça disfarçada de original pode trazer sérios problemas. Existem 4 tipos de peças. Tem as peças originais, que são aquelas encontradas em concessionária. Tem as similares, que são aquelas com marca própria e com certificado de procedência. Tem as peças usadas, que são encontradas no desmanche, que podem até ser roubadas. E tem as falsificadas, que um Zé Barbante qualquer
copia uma peça de marca conhecida e faz ela igualzinho, só que a qualidade e não tem garantia nenhuma. Normalmente é mal feita. O mercado de peças falsificadas só perde em números para o mercado de cigarros. Os altos preços cobrados pelas peças de qualidade justificam essa enorme quantidade de peças falsificadas. É claro que ninguém compra uma peça falsificada achando que está se dando bem. O lance é que, com a falta de grana e a pesquisa por melhores preços, as pessoas costumam desligar o cérebro quando encontram um preço melhor. Essas peças de fundo digital costumam ser 30% a 40% mais baratas que as originais. E para piorar, com as compras feitas pela internet, onde não consegue ver o produto, pegar com a mão e olhar, muita gente leva gato por lebre. Isso sem falar nos trambiques do tipo paga e não recebe, mas isso é outro assunto. E não adianta perguntar para o vendedor se a peça é original, é claro que ele vai dizer que é. Então como é que faz? O pessoal que trabalha em oficina normalmente já tem as manhas de saber dizer o que é original e o que não é. E é claro, sabem de quem ele compra as peças. Mas para quem não é do ramo, vamos tentar mostrar aqui algumas dicas de distinguir a peça boa da peça ruim. É claro que as dicas daqui não garantem nada, mas pelo menos vai te ajudar a ficar atento. Para começar, dá uma olhada visual na peça. Se a peça tiver umas rebarbas esquisitas, já pode desconfiar. As empresas sérias têm um controle de qualidade rigoroso. E muitas dessas peças falsas que encontram por aí são peças rejeitadas pela empresa original. Veja se a embalagem não está mal fechada ou violada. Isso pode ser um indicador. Só para deixar claro, a embalagem violada não é aquela que bateram com violão, é aquela que abriram e não fecharam direito. Tá bom! E o que é pior, segundo o Thiago do canal Posso Ver com a Mão, embalagem mal feita não garante que a peça não seja original. Olha só esse caso. Aqui, ó. Essa caixinha tá mais clara e essa caixa aqui tá mais amarela. Você tá vendo? Essas duas velas são genuínas. Essa vela eu compro diretamente da NGK, do distribuidor oficial da NGK. Pois é, as duas velas são originais da NGK, mas a embalagem está mal impressa. Outra dica é verificar o número de série da peça. As peças originais normalmente vem estampada o número de série ou o número da peça, o part number. Das duas, uma. O número de série tem que ser compatível com a peça. Compare com a peça que você está retirando para ver se o número está parecido. Não precisa de ser igual, mas tem que estar pelo menos parecido e tem que ter a ver. As falsificadas normalmente têm um número aleatório impresso. Esse número serve para garantir a assistência técnica do fabricante. Com relação ao número da peça, o part number, cada peça tem um número. Basta olhar no manual da moto que você vai encontrar o número da peça que você está trocando. Verifique se o número que vem na embalagem da sua peça é o número da peça original. Se você não tiver acesso, procure pela internet que você vai encontrar o manual da sua moto com a lista de números de peças. E se o trem não bater, aí tem dente de coelho. E o dente não é original. Verifique se a peça tem a devida certificação. Existem órgãos que certificam se a peça está sendo fabricada nos conformes, como por exemplo o SESV, Centro de Experimentação e Segurança Viária, e o IQA, que é o Instituto de Qualidade Automotiva. E esses caras emitem alguns certificados para algumas peças. Esses selos vêm impressos na embalagem e atestam que a peça está sendo fabricada nos conformes. Exija sempre a nota fiscal da peça. Ninguém é macho de vender peça falsificada com nota fiscal. A nota fiscal é o documento que garante a procedência da peça. Sem a nota, as chances do produto ser fajuto ou falsificado são muito grandes. E o mais importante, a nota fiscal garante os direitos legais do comprador. E isso permite uma devolução ou recorrer na justiça a uma cagada qualquer que venha acontecido por conta da peça falsificada. Outra coisa é o preço baixo. Isso é mortal. Esmola demais, pobre desconfia. Obviamente que uma Black Friday da vida pode dar desconto, mas ninguém faz milagre. Então fique esperto. Preços muito baixos podem indicar que você está comprando gato e não lebre. Tente arrumar um vendedor de confiança. Nem sempre confie na indicação do cunhado, da tia, da sua prima, da sua namorada.
Afinal, ele pode ter sido enganado também. Isso se ele não for o falsificador. Se cunhado fosse bom, não começava com cu. Habitue a pedir uma garantia escrita. Para que nós estejamos na mesma página, vamos entender as diferenças. As peças originais, conhecidas como genuínas ou legítimas, elas são fabricadas pelos mesmos fornecedores das peças originais de fábrica e normalmente são encontradas nas concessionárias da marca. As remanufaturadas passam por um processo dentro da fábrica do próprio fabricante das peças. É mais ou menos como uma reciclagem do produto. Ou seja, as peças usadas que já apresentaram algum desgaste, elas são encaminhadas novamente para a fábrica e são colocadas de novo na linha de produção e são ajustadas aos padrões originais da peça. E é feito um teste de qualidade antes dessas peças voltarem ao mercado. E tem as peças recondicionadas, que também são conhecidas como reformadas. São peças originais submetidas a um processo técnico e industrial a fim de receberem ajustes e voltarem a funcionar como original. E normalmente, como a reforma não é feita pelo fabricante, essas peças têm uma durabilidade um pouco menor e não têm a garantia oferecida pelo fabricante. Já as peças usadas são adquiridas em desmanches. Elas podem até ser originais e normalmente ainda estão boas. Elas normalmente são retiradas de uma moto batida e que deu perda total, mas também pode ser de uma moto roubada. Tem que ficar esperto de quem você está comprando, porque ser enquadrado como receptador de peças roubadas não é nada divertido. Aí, bro, é cana com certeza. E finalmente tem as peças falsas. Normalmente, os fabricantes fajutos gostam de produzir peças de alta rotatividade, tipo vela, pastilha de freio, filtros. E para piorar, são peças que interferem na segurança, o que piora bastante o quadro. Como essas peças são mais baratas que as originais, o pessoal acha que está se dando bem. Mas uma peça ruim pode causar sérios problemas lá no futuro. E a pemba vai ser bem maior lá na frente. Isso sem falar que as seguradoras podem criar problema por estar usando peças falsas. Porque se os caras acharem uma brecha para te dar um tomé, com certeza vão dar. Mas se você é dono de oficina, o problema complica um pouco, porque você pode ser enquadrado também na cagada. Então, fica atento aos seus fornecedores. Caso seu fornecedor de confiança não tenha a peça que você precisa, pede para eles alguma indicação de quem possa ter. No final, o importante é fugir da possibilidade de usar peças falsificadas na sua oficina. Isso é crime. E tem mais um detalhe. O pessoal de oficinas mais conscienciosos, depois de usar lata de óleo, lata naquela garrafinha de óleo, eles furam ela todinha para o pessoal não botar óleo fajuto dentro e vender como novo. Os caras pagam R$1 por garrafinha usada. Imagina para que eles querem isso. Pois é, que encrenca, né? O que tem que fazer é ficar atento aos fornecedores e usar o bom senso acima de tudo. Não existe uma regra para não cair no golpe. Até porque os fabricantes de peças falsas podem ver esse vídeo e vão tomar as providências para que as peças sejam mais parecidas ainda com as originais. Mas sendo otimistas, nessa tentativa de fazer as peças ficarem mais parecidas com as originais, vai que um dia eles fabricam uma peça boa. Vai que. Então é isso. Como tudo na vida, comprar peças requer alguma atenção. E se cair no golpe, não adianta processar o vendedor. Até provar que a peça era falsa e que focinho de porco não é tomada, vai perder um tempão e gastar uma grana séria. A melhor coisa a fazer é, se desconfiar do golpe, devolve a peça e procura outro fornecedor. Como diz o ditado, às vezes é melhor um mau acordo que uma boa briga. E como eu sempre digo, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Vai ser feliz. Um abraço e até semana que vem. Fui!